Como o Márcio já me apresentou, eu sou Alexandra, nascemos na Canção Nova juntos, no ano de 2001. Estou na comunidade Canção Nova há 9 anos e 6 meses. Estou no meu 10º ano. Em julho desse ano eu faço 10 anos de Canção Nova. Estou com 29 anos, sou uma jovem. Talvez não seja tão sarada assim externamente, mas estou num processo de sarar o meu interior para Deus. Estou na missão da Canção Nova em Natal. Sou responsável da missão e administradora. Há 2 anos, nessa cidade tão linda do Nordeste do Brasil. Cheguei agora há pouco de lá. Estamos em acampamento também, Cairós, Salete, Padre Paulinho. Tivemos o show de lançamento do CD da Salete. Peguei o avião das 2 da manhã. Cheguei a mais ou menos 1 hora. Tomei um banho para acordar. Estar aqui nessa missão linda de evangelizar que o Senhor nos convida. Eu amo a Canção Nova. Sou muito feliz de fazer parte desse carisma. Entrei para a comunidade, eu tinha 19 anos, 20 anos, acabado de fazer 20 anos. No alto da minha juventude, fiz uma experiência com Deus por volta dos 15, 16 anos, no ano de 96. E bendigo a Deus, porque estou nessa caminhada e sei que continuarei nessa caminhada de jovem sarada até o último dia da minha vida. Eu agradeço a Canção Nova, na pessoa da Meiriane e do Padre Edmilson, que me convidaram para estar aqui junto com vocês nesse primeiro encontro Jovens Sarados, acampamento de oração aqui na Canção Nova. Lá em Natal, sem saber desse movimento que o Padre Edmilson, que ama tantos jovens, já fazia, eu não sabia. Em 2009, lá em Natal, nós começamos em agosto, melhor dizendo, de 2009, nós começamos a primeira vigília Jovens Sarados. A nossa casa de evangelização sentia no coração o desejo de trabalhar também com a juventude mais de perto. Somos 5 jovens que estamos lá na missão de comunidade de vida, mais 15 membros da comunidade de aliança, e havia no nosso coração um grande anseio de trabalhar também com um grupo específico para a juventude. E o nosso tempo é muito pequeno, somos poucos, as atividades missionárias são inúmeras. Mas o Senhor sempre arranja uma brecha quando Ele quer realizar uma obra na vida do jovem, na nossa vida, na vida de cada pessoa humana, independente da sua maturidade, seja adolescente, criança, não importa. Deus, Ele sempre acha um jeito de revelar o seu amor. E nós começamos essa motivação da Vigília Jovens Sarados, o grupo de oração 1 vez por mês, mas 1 vez radical. Era de 11 da noite até as 6 da manhã, a gente encerra com a missa, numa vigília constante de adoração, com a juventude de Natal. De pouco começamos, e graças a Deus a nossa casa de evangelização é pequena, mas já cabem, já acompanham-nos mais de 150 pessoas nessas vigílias jovens há quase 2 anos. É uma graça para Deus, porque é radical, é de 11 até as 6 da manhã. O amor de Deus que não cansa e nem se cansa, Ele vai em nosso auxílio em muitas condições. Não me importa para Deus a profundidade do lamaçal, não importa para Deus a condição social, o que importa para Deus é a nossa vida. Eu vim aqui também para dar meu testemunho, mas antes disso eu queria que você pegasse o livro do profeta Isaías no capítulo 43. Isaías 43, naquela passagem célebre, aonde Deus revela o seu amor para o seu amado filho.
Essa passagem, ela rege a minha vida, ela me marca profundamente. E ela narra a seguinte coisa, Isaías 43, de 1 a 8. E agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Alexandra, diz o seu nome onde tem escrito Jacó ou Israel. Aquele que te modelou, Alexandra, não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és minha. Diz isso ao ler. Leia comigo e vá dizendo isso ao seu coração. És minha, és meu. O próprio Deus falando para ti. Se tiveres te atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não vai te submergir. Se tiveres que andar sobre o fogo, não vai te queimar. As chamas não te atingirão, pois eu, o Senhor, o teu Deus, o teu santo, o teu forte. Para pagar tua liberdade, eu troquei o Egito, eu dei o Egito. Para ficar contigo, eu entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito preciosa para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, eu estou contigo. No Oriente eu vou buscar tua semente, do Ocidente eu vou reunir tua gente. Direi ao Norte, devolve-me, ao Sul, não segures. Traze de longe os meus filhos, traze minhas filhas dos confins do mundo, e todos os que são conhecidos pelo meu nome, aqueles que para minha glória eu criei, modelei e fiz. É até o versículo 7, palavra do Senhor. É uma passagem muito significativa, não é verdade? Toca ou não toca o nosso coração? Quando Deus diz assim, olha, eu estou contigo, por ti eu faço o que for necessário, eu entrego nações se for preciso. Mas isso era no Antigo Testamento. Jesus entregou a sua vida para nos resgatar. Quanto eu e você valemos o sangue de Jesus. O nosso resgate, jovem, e a nossa força está escondida no mistério do perfeito amor apaixonado de Cristo, que não entregou somente reinos para dizer que nos amava e que estava conosco. Ele entregou a vida dele. Ele entregou a sua vida. Esse amor apaixonado de Deus, e que precisa ser o amor apaixonado em nosso coração. Quem já experimentou esse amor apaixonado de Deus? Você já experimentou esse amor profundo de Deus por você? Levante a mão. Glória a Deus. Porque nós precisamos dessa certeza desse amor incondicional, jovem sarado, para que nós permaneçamos nessa academia da cruz de Cristo, para permanecermos fortes. São João, tema desse encontro, jovens sois fortes, palavra também marcante na minha vida, na minha juventude. Ele entendeu essa força, porque São João ele passou por muitos momentos, e ele era jovem, e por isso que lá na carta dele, já no alto da sua vida adulta, ele pôde dizer e afirmar com convicção, jovens sois fortes. Jovens sois fortes, olha, eu sou forte também, eu fui forte na minha juventude, porque São João passou todos os caminhos com Jesus e foi até a cruz com ele. E encontrou na ressurreição. Ele passou por todos os lugares, ele conseguiu passar pela loucura da cruz, da tentação, do desespero, da agonia. E ele conseguiu permanecer no Senhor. Portanto,
diante da nossa luta, diante daquilo, jovem, que vocês ouviram, que ontem o Emanuel falou, que o Padre Edmilson abordou, do desejo da santidade, que o Vitor trouxe, que o Padre Roger trouxe. Nessa luta a favor da castidade, da vida, do Deus, desse amor incondicional em nós, é preciso que a nossa fé esteja enraizada nesse amor apaixonado de Deus por mim. Porque no momento do desespero, da angústia, da alma, da nossa carne, jovem, pecadora, adulta, velha, anciã, é preciso que tenhamos um lugar firme para recomeçar. E esse lugar, a nossa força, como disse São Paulo na carta aos Coríntios, a nossa força é Cristo nosso Senhor, porque somos fracos. A nossa alma, ela quer ser forte, a nossa carne também quer ser forte, mas deseja fazer o bem e faz o mal. E é preciso que nós estejamos enraizados em uma verdade, e essa verdade é o amor de Deus por mim e por você. Essa loucura que não é uma sabedoria humana pregar, não, é a loucura da cruz. O jovem sarado, o jovem forte, é o jovem que diz: a minha força é a cruz de Cristo. Jovem, qual é a tua força? É a cruz de Cristo. Diga para você: a minha força é o amor de Deus apaixonado. Jovens, sois fortes, jovens sarados, e esse sarar e essa cura é um processo constante de caminhar, como aqueles leprosos que Jesus mandou: vai caminhar, vai ao templo. É um caminho constante em direção ao Senhor. Jovem, qual é a tua força? A cruz de Cristo. Jovem, qual é a tua força? Repita: a cruz de Cristo. Essa é a nossa força. Esse é o nosso lugar de encontro. Basta a nossa fraqueza para que o Senhor se manifeste com a sua força plenamente. Quando nós nos esvaziamos, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele pode ser forte em nós. Por isso, nós devemos nos abandonar todos os dias, porque não é a nossa força humana, não é a nossa força de estar lá todos os dias, não é somente isso, não é somente essa academia, não é somente essa busca diária, não é somente isso, é a força de Deus. Porque senão nós nos orgulhamos, porque não fazemos, não somos nós quem fazemos, é o Senhor quem fortalece a gente. É o Senhor quem te dá força, jovem. É o Senhor quem te dá força, pai e mãe. É o Senhor que te dá força, filho. É o Senhor. É somente o Senhor. Que por mais que a gente caminhe, que a gente se esforce, que a gente malhe, que a gente vai e tem que fazer isso, e é necessário, porque o Senhor vem em auxílio a essa fraqueza, Ele vem em auxílio à nossa limitação, porque quando nós não conseguimos dar conta, quem vem é a graça, é a transpiração, e vem a graça, com a sua força nos dá força. É a força da misericórdia, do amor de Deus que me põe de pé e que me trouxe até aqui. Eu posso dizer para vocês, e fiz questão de ler Isaías, porque pude experimentar na minha juventude, no início da minha juventude, saindo da minha adolescência, dentro da minha adolescência, por toda a minha vida, depois que eu fiz o meu encontro com Deus, eu pude perceber que Ele estava presente em minha vida desde o início, e é assim que a gente se sente quando a gente encontra o amor de Deus. A gente começa a perceber que Ele estava conosco desde sempre e nos livrou de tantos e tantos males. Meus amados irmãos, não sei se você já ouviu meu testemunho. Eu tive a oportunidade
de em 2005 pregar no acampamento PHN, naquela época lá no Rincão do Meu Senhor. E pude também ali dar meu testemunho. E hoje, 5 anos depois, estar aqui com vocês nesse acampamento Jovens Sarados. Sei que sou um instrumento suficiente, mas eu olho para o Senhor e confio nesse amor tão grande, tão incondicional, que é capaz de me pôr de pé todos os dias, que é capaz de me dar essa força todos os dias, e que revela e se derrama em amor por mim todos os dias. E Ele que me trouxe aqui e me traz aqui para revelar um pouquinho desse amor e um pouquinho dessa força que nós precisamos assumir, a força da palavra, a força do amor incondicional, a força da cruz de Cristo, essa loucura para o mundo, mas para aqueles que creem, de São Paulo, é sinal de salvação. Jovem, a nossa salvação é a cruz de Cristo. A nossa salvação, a nossa força, não somente jovens, nós que cremos, é a cruz do Senhor Jesus. É este amor, a cruz ela nos revela, ela nos remete a esse amor incondicional do Senhor por nós. Em agosto, se você ouviu, louvado seja Deus. Se você ainda não ouviu, vamos escutar novamente, vamos escutar pela primeira vez. E agora meu testemunho ele é longo, mas eu quero frisar para vocês as partes mais importantes e significativas, porque o Senhor ele não deixa uma obra inacabada, jamais. Grita o salmista. O Senhor, Ele jamais deixa uma obra inacabada. É isso que eu creio. Em agosto de 91, lá na minha casa, eu sou baiana, natural da Bahia. E em agosto de 91, nós tivemos um infeliz acidente em nossa casa. Minha mãe foi assassinada por meu pai. E éramos 4 irmãos, eu e uma irmã mais velha. No ato do crime, nós chegamos à porta da nossa casa. Assim que nós ouvimos o tiro, nós levantamos imediatamente. E quando chegamos à porta de casa, nós vimos Maninha caída nos braços de Painho. Esse tiro aconteceu mais ou menos a 1 metro de distância. Não podia ser mais que isso, porque foi logo na entrada da casa. E foi na altura da cabeça. Maninha morreu a caminho de Salvador, do hospital mais próximo, de Alagoinhas. Eu sou natural de Alagoinhas, mas residi em Crisópolis, na Bahia. Era lá, região sertaneja da Bahia. Um abraço a toda a minha família baiana que está assistindo, e a minha família paterna também, que está assistindo lá em Sergipe. Amo vocês. A minha vocação também passa pela vida de vocês. Deus os abençoe, amo e estou com saudade. Nessa época, o céu caiu sobre a nossa cabeça, porque nós perdemos a nossa mãe e perdemos o nosso pai, porque ele que atirou nela. Então o nosso coração de filho nessa hora sofreu um profundo impacto. A nossa família estava destruída aos nossos olhos. Eu tinha apenas 10 anos. A minha irmã mais velha, 14. E os meus outros irmãos eram menores que a gente. Eu tinha um irmão de 11 meses, o Marcílio. 11 meses de idade. E tudo isso foi trazendo para nós. Painho ficou preso alguns meses, foi muito rápido. E no meio de uma grande confusão que se gerou em minha família, com quem nós ficaríamos, como ficaríamos, de que forma ficaríamos. Uma tia nossa, que a gente carinhosamente chama de tia Deia, ela foi ficar conosco, ela é irmã de Painho, já tinha morado conosco, e foi morar conosco lá na Bahia, nesse período de confusão, de decidir para qual lado nós optaríamos seguir. E porque a providência de Deus nos conduziu, nós fomos morar com Painho, com a família paterna. Quando Painho saiu da cadeia, ele, com a família dele, tratou de fazer essa mudança, e nós saímos da Bahia e fomos residir em Sergipe, junto à família dele.
Foi um período muito difícil, muito doloroso, de muita briga, porque Painho não se reconciliou conosco. Ele não tocava no assunto, ele não pediu perdão para a gente do crime que ele havia cometido. Ele não foi um pai que quis reparar o erro que ele cometeu. Ele foi seguindo a vida preocupado em não ser mais preso, em conduzir o processo dele da melhor forma, solto, em liberdade condicional, em conseguir fazer todas as maracutaias, os cambalachos, para que ele não voltasse à prisão, porque estava de posse de guarda dos seus filhos. E ele não foi se preocupando com a nossa criação. Então fomos muito machucados, já tínhamos essa grande machucadura. E ele foi tratando de nos enrolar também. Painho nos machucou bastante depois de tudo isso. Não agrediu, ele não bateu, não é isso. Mas ele não reparou, ele foi ausente, ele deixou faltar muita coisa. Ele pegou a pensão de manhã, fez o que quis por muito tempo. E não foi nos dando, tínhamos uma condição de vida de classe média e depois fomos ser pior que pobre. E passamos por muitas necessidades materiais, psicológicas, afetivas. Na ausência do pai, da mãe, do trauma, da falta de diálogo, da casa que não era boa, da comida que não era boa, da vergonha da história. Painho voltou a beber e começaram-se as confusões, as brigas, os xingamentos dentro de casa. Eu tinha ódio mortal de Painho. Eu tinha vergonha da minha história, desta que eu estou contando para vocês. A minha vida, eu dizia que a minha vida, a minha casa era um inferno. Diante de tantas coisas que aconteceram. Mas eu não contava com este amor incondicional que me viria visitar novamente. Porque o único amor que eu trazia no meu coração era um amor de saudade da minha mãe que havia morrido. Porque ela era a referência de amor que a gente tinha, que eu particularmente tinha como filha, como 10 anos, como uma criança. Minha referência de amor era o amor que minha mãe dava. E ela se achava a melhor mãe do mundo. E ela era linda mesmo, e ela era uma excelente mãe, como era uma excelente filha, como era uma excelente irmã, como era uma excelente amiga. E trazia uma felicidade radiante no seu coração. Painho foi um alcoólatra, Painho foi um adúltero, um homem fracassado na inveja, coitado, naquele período. Mas ele também não tinha culpa, porque, jovens sarados, a nossa vida, ela diz daquilo que a gente carrega. A nossa história faz com que a gente carregue aquilo que não é sarado em nós, o doentio. E eu quero falar para você desse lugar que também precisa ser sarado. Que não é no superficial, é dentro da nossa história. Deus quer nos resgatar e quer sarar o meu e o seu coração aí na profundidade da nossa história. Deus quer nos amar na raiz do abandono, na raiz das decepções familiares, na raiz da violência doméstica. Tantos jovens, minha gente, que a gente escuta na casa de missão e por aí no Brasil, eu também prego fora daqui, que foram marcados pela violência familiar, que foram abusados sexualmente. Isso é uma marca profunda, profundíssima, que o Senhor também quer nos sarar. A nossa força é a cruz de Cristo. Esse amor que lava no sangue e na água. Então, dentro dessa realidade eu estava vivendo. E foi nessa realidade machucada, ferida, ensanguentada, e que nós dizíamos, e eu afirmava isso na minha vida, que a minha vida eu vivia cada dia, a esperança do meu dia era olhar para aqueles 2 garotos, Marcelo e Marcílio, aquelas 2 crianças, e eu saber que eu não podia abandonar, que eu não podia desistir da minha vida. Eu tive depressão, sim, eu queria desistir da minha vida, queria desistir de tudo, jogar tudo para cima e ir embora. Era sofrimento demais, eu era muito jovem, criança que tinha que aprender a cuidar de irmão, que tinha que aprender a cozinhar, que tinha que aprender a viver mais que racionada. Se eu sentia necessidade de comer, o meu irmão mais novo precisava de muito mais e a gente precisava abrir mão por causa deles.
de comer e de cozinhar de qualquer jeito, porque painho foi muito ausente. Mas a mão do Senhor vem em nosso auxílio. E eu entendi a providência de Deus aí. E eu sou apaixonada pela providência do Senhor. A coisa que mais me atrai na Canção Nova, no carisma, a Canção Nova é uma obra de Deus. Eu atesto, eu confio, eu creio. Porque é a mão providente de Deus que rege esse lugar. E eu sou encantada com a providência divina, que foi essa que regeu e que cuidou da minha vida e cuida até hoje da minha vida e da vida dos meus irmãos. E foi em meio a todo esse lamaçal de dor, de agonia, de desespero, que eu também me encontrei com as minhas limitações humanas. Fui muito para carnavais, pulei muito carnaval em Salvador. Fugi, a minha fuga eram os carnavais. Estamos aí prestes a adentrar num período de carnaval, né? Já estão vivendo, né? A Bahia já está em festa há muito tempo. Mas está aí, eu era todo santo ano. Eu estava lá, tudo para me perder. E nosso Senhor quis me resgatar no meio de tudo isso. Fiz a experiência do amor de Deus em 96. 97, caminhei na igreja, na minha paróquia, lá em Itaporanga, em Sergipe, cidadezinha gostosa que eu tenho no meu coração. Em 98 eu conheci a Canção Nova, eu não conhecia. E um tal Padre Jonas Abib, no primeiro Dai-me Almas, na primeira transmissão nacional da Canção Nova, eu estava no encontro apaixonado com Deus e me encontrei com a Canção Nova, uma nova paixão. Padre Jonas, como esse jovem sarado e que tem buscado essa cura e essa restauração na vida de tantos outros jovens, como nós que aqui estamos, como essa comunidade que o segue, já foi resgatada pelo seu testemunho. Estourou todas as bolas do palco e disse: jovem, o mundo está estourando você. Eu me senti estourada naquele período, esvaziada, sem sentido. Por mais o amor do Senhor Jesus estava na minha vida, já estava restaurando muito, estava sarando muita coisa, estava curando, estava me tirando, estava dando novo sentido à minha vida, que era vazia e sem sentido. E quando eu escutei isso do Monsenhor, Padre Jonas na altura, o meu coração começou, olha, como que estivesse explodindo dentro de mim, era Deus falando comigo. E naquele momento eu falei: Senhor, eu preciso dessa vida. Eu preciso dessa vida nova que esse homem está pregando. Eu quero seguir isso, Senhor. Me mostra. E eu fui caminhando com a Canção Nova. No final do ano, a Canção Nova lá em Aracaju, já em Sergipe. Eu conheci a Canção Nova em Sergipe, por isso que a mão providente de Deus em nós escolhermos morar com Painho. Porque foi através dessa escolha que o Senhor me encontrou. Era a vontade de Deus, tudo isso na nossa vida. Porque eu conheci a Canção Nova foi em Sergipe. E foi lá o meu encontro com Deus também em Sergipe. E foi nesse encontro que eu me encontrei nesse carisma. E esse carisma foi me levando e foi sarando o meu coração e a minha história. E o Senhor dentro dele foi me dando uma vocação. E eu pude ouvir a voz e seguir. No encontro do final do ano de 98, com o tema O Pai Está Amando, o Senhor fez o pior convite que um ser humano poderia receber de Deus, eu acho. Para mim foi o pior. Entre aspas, perdoar Painho. Porque se o Pai ama, e aí vem São João na carta dele, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18, 19... que fala: como você pode amar a Deus a quem não vê e odiar seu irmão? E o pregador desse encontro, ele era taxativo, ele foi incisivo, parecia que ele sabia que eu odiava Painho, porque eu estava na caminhada, mas eu falei: Deus, aqui você não vai entrar não, espera aí, calma. O ódio era muito grande. Gente, eu vou fazer de novo essa pergunta, e não é da loucura. Qual é a sua força? Não é essa? Não sei se você teria coragem de perdoar o seu pai. Eu não sei, porque eu amava muito a minha mãe. E a gente sabe o peso da maternidade na nossa vida de filho.
Eu não sei se você conseguiria perdoar. É uma pergunta afirmativa. Não sei. Você conseguiria perdoar o seu pai? Interrogação, guarda aí. E Deus me fez esse pedido. Porque eu já estava há 2 anos nessa caminhada. Eu fiz um encontro com Deus tão grande, tão grande, tão grande. Foi em 96, numa casa de retiro, no interior de Sergipe. A casa era maravilhosa. E eu descobri ali, porque eu estava machucada, eu estava ferida, eu não sabia o que era o amor de Deus, eu não sabia que existia amor, porque o amor em mim estava guardado, esquecido, era só de manhinha, ela tinha morrido. E morrido daquele jeito, a minha vida era uma revolta, uma dor, uma agonia, e eu sei que dos meus irmãos também. Portanto, quando eu fui me deparar e eu descobri naquele encontro, nessa experiência, que eu era uma obra-prima de Deus. E Deus me amava profundamente. E quando o Senhor foi trabalhando comigo ao longo desses 2 anos, quando chegou em 98, Ele fez esse pedido. Eu quase morro de chorar. Porque eu estava caminhando com Ele, mas eu não queria abrir esse lado do meu coração, que era uma grande parte da minha vida, porque isso determinava muitas coisas dentro de mim. E eu não queria que o Senhor tocasse, porque eu não queria perdoar Painho, eu não queria. Ele não merecia perdão, ele fazia tudo errado. Tudo era contrário, ele nunca fez nada que pudesse nos agradar. Nunca. Eu não me recordo nesse período de nada que Painho tenha feito para nos agradar. Então, quando o Senhor me pediu que eu perdoasse, gente, eu caí em prantos. Eu pensei que eu ia morrer de chorar. Nunca mais na vida eu ia encher aquele ginásio só de choro. De tanto que eu chorei. Mas quem resiste ao amor de Deus? Quem resiste? Quem é que resiste? Diz para mim. Ninguém. É aquele amor de Cântico dos Cânticos, é mais forte do que eu. Então, esse amor foi mais forte, e ele é mais forte que a morte. E eu decidi perdoar Painho. Perdoei Painho. Com passos de perdão. As gotas da cura. Olha o jovem sarado. As gotas. Deixa Deus sarar seu coração. Na sua história. Nos seus traumas. Arranca, Senhor, do nosso coração essas feridas. E o Senhor foi caminhando comigo, passo a passo. Painho, eu não falava, não tomava a bênção. Já tinha saído de casa porque tivemos uma briga violenta. E a juíza lá da cidade mandou que ele saísse de casa. Porque no meio da plateia, da briga na porta de casa, tinha um oficial que trabalhava lá no fórum da nossa cidade. Então, ele se compadeceu da nossa vida. Painho quebrou um monte de coisa dentro de casa, o resto de coisa que a gente tinha, e foi nos ameaçando. Então, nessa época, onde o Senhor pediu esse perdão, meu coração estava fechadíssimo, machucadíssimo. Painho era a porta, Painho era pior que o cachorro, e eu dizia tudo isso para ele. Senhor, para mim uma porta não vale nada. O cachorro, está vendo ali, aquele ali, ó, é mais importante na minha vida do que você. Porque pelo menos ele não me machuca, não faz raiva, e o Senhor faz. E dava as costas. Difícil, né? Muito difícil dizer isso para um pai, mas era assim que eu me encontrava. Então quando o Senhor fez esse pedido louco dele, essa loucura de confiar que eu não ia abandoná-lo, que eu não ia deixar a igreja, esse negócio de igreja aí de lado e ia seguir minha outra vida, o Senhor foi muito corajoso também, porque Ele sabia o tamanho do seu amor. E minha gente, a primeira vez que eu falei com o Painho e retomei o nosso diálogo foi um susto na família. E toda a minha família foi bebendo desse diálogo de perdão. E foi muito bonito o percurso de volta. Eu fui retomando com o Painho uma amizade de pai e filho. Ele começou a confiar em mim. Eu comecei a falar com ele, a pedir bênção, a dar presente, a dar abraço em Natal, a dar abraço em aniversário.
Ele fazia aniversário 7 dias antes do meu dia de aniversário. Então, eu comecei a expressar esse perdão em gestos concretos. Eu não conseguia falar direito, mas eu dava os gestos de perdão, retomando o diálogo, fazendo essas coisas que eu acabei de falar. E assim aconteceu. E por muito tempo, até que a nossa amizade foi se solidificando, eu corrigia Painho. Eu começava a chamar a atenção dele das coisas do passado, para que ele pudesse rever a vida dele, e ele me dava ouvidos. Porque Painho me amava, do jeito dele, mas ele tinha um amor filial comigo muito bonito. Ele confiava, ele respeitava-me. E foi muito bonito esse caminho. E eu fui fazendo caminho vocacional e fui caminhando 2 anos e meio com a Canção Nova. Comecei aos meus 17 anos e meio, aos 18 mais ou menos, e fui até os meus 20 anos com a Canção Nova, num caminho vocacional e um caminho de cura, até que eu entrei para a comunidade. Mas antes de eu entrar para a comunidade, eu precisava sentar com o Painho e conversar sobre outras coisas. E conversei com ele a respeito do meu perdão. E disse a ele que eu o perdoava. Eu fui um dia determinada na casa dele, que ele morava com minha avó, antes de vir para cá. E fui falar com o Painho a respeito da nossa vida. E eu falei, Painho, e aí eu já tomava a bênção dele nessa época. Ele já era uma pessoa muito querida ao meu coração. Era o meu pai, do jeito, sem nenhuma relação afetiva, de toque, de abraço, disso ou daquilo, não, mas concreta, efetiva. Verdadeiramente ele sabia, ele sentia o meu perdão. E eu precisava externar isso, era a necessidade do meu coração. Então nós sentamos frente a frente, em um barzinho, no boteco lá do interior que ele morava. E conversamos a respeito desse perdão. Deus sabe, você pode dedilhar aí, já dedilhando. Deus é capaz, por favor. Então, eu sentei na frente dele e fui falar da nossa história. E olhando para a face de Painho, eu disse, Painho, fui esbaforida, ele estava indo para a roça, Painho era trabalhador rural. E sentei com ele, ele parou, não foi mais, não seguiu o caminho para a roça. Acho que aquele dia ali para ele encerrou naquela conversa, naquela manhã de terça-feira, se eu não estiver enganada. Quando eu olhei para a face dele, falei, Painho, eu precisava vir aqui. Ele, o que é que você está fazendo aqui, menina? Eu precisava vir aqui para a gente conversar. E fui dizendo para ele do meu coração, o senhor sabe que eu estou indo para a Canção Nova, não sabe? Sei, minha filha. Então, eu só vou para a Canção Nova se o Senhor me abençoar. Eu vim aqui tomar a sua bênção. Se o Senhor me abençoar, eu vou para a Canção Nova. E ele, minha filha, é isso que você quer? Eu falei assim, é isso que eu sinto que Deus quer em minha vida. O Senhor me abençoa? Se for isso, Deus te abençoe. Vá com Deus. Eu não tenho nada para lhe dar. Nada. Aí Painho tinha no bolso um bocado de bala. A esquis, né? Não sei nem se existe mais. A esquis. Ele indo para a roça com esse... Ele pegou essas balas. Eu sou docenta até hoje. E ele pegou essas balas e deu na minha mão. É isso que eu tenho. Você quer? Aí começou, né? A infância, a devolução da vida. Aí a gente sentou. Eu peguei as balas. Olhei para ele e disse, Painho, o senhor se lembra da nossa história inteira? Daquele dia 17 de agosto de 91, que o senhor deu um tiro na cabeça de manhã. Ela caiu, o senhor segurou. E quando a gente chegou, ainda levantou a cabeça. A gente viu aquela poça de sangue saindo da cabeça dela. O mundo caindo, a gente tremendo, uma coisa terrível. O senhor se lembra desse dia? Aí Painho foi moando, né? Lá no Nordeste. Amuando, que nem burro. Foi pacando. Baixando a cabeça assim. Desse dia eu quero lhe perdoar. Dizer, o senhor sabe, mas eu quero dizer que eu te perdoo por esse dia. Não é porque eu, Alexandra, estou te perdoando. Mas é que o amor desse tal Deus, Painho, que me chamou, é tão forte, que foi capaz de me ensinar a te perdoar.
E eu vim aqui para te perdoar de verdade. O senhor se lembra das vezes que o senhor faltou, xingou, amaldiçoou? E fui narrando, gente. Todos os nossos anos da ausência de manhinha, das dores que ele havia causado, do sumiço, do carinho que ele não tinha dado nem para a gente, nem para os meninos que cresciam sem o pai e sem a mãe. Marcelo mais Marcílio. Hoje Marcelo tem 25 anos, nós comemorando, eu estava de férias. Marcelo tem 25 anos, que jovem sarado, ele é bonitão, todo saradão. E limpo, Marcelo tem um coração lindo. Marcílio tem 20 anos de idade, é um garotão, é um boy, com um coração sarado. E eles cresceram assim, painho, mas por isso também eu te perdoo. E fui dizendo para painho que eu perdoava. E a gente começou a chorar, como eu já estou quase. E aí, a gente se abraçou, eu voltei para Aracaju, eu dei dinheiro da passagem, que ele não tinha nada, para que ele fosse na minha despedida. E ele foi. E quando o pai chegou na Canção Nova de Aracaju, foi uma grande festa. Era a festa no céu, o céu se abria, minha gente. Para aquele homem que era um dia doente, passava a ser um homem sarado. Deus começou um processo de amor na vida de painho, que foi até o ano passado, ano retrasado, ano de 2009. Em 2006, painho veio aqui na Canção Nova e fez uma experiência de céu. Padre Jonas pôde atendê-lo, eu fiquei tão feliz. Mais de 40 minutos ele conversando, padre muito habilidoso. Painho era um homem da roça e o padre a conversar, a lidar, acolheu. Painho se confessou. Painho esteve aqui comungando no altar do Senhor na missa de Ano Novo. Painho, tem foto de painho com Padre Léo ainda. Padre Edmilson, Padre Jonas, Nelsinho, Dom Alberto Taveira, foi uma dunga, toda essa turma aí. E ele todo maravilhado, porque ele nunca tinha sido tão amado. Painho, todo mundo, os meus amigos, irmãos de noviciado, irmãs de casa, que conhecem a minha história. Painho, ninguém acreditava que Painho estava aqui. Painho veio aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Em 2008, um câncer de próstata acometeu a vida de Painho. E Painho já estava experimentando o amor de Deus. Painho, ele não reclamava. Eu fui em Aracaju, às pressas, eu morava em Lavrinhas. As amigas que estão ali acompanharam, a Estela, a Paula, que são amigas de São José dos Campos, estão aqui, obrigada por terem vindo. Minha filhada, minha amiga, acompanharam e também vem, como toda a comunidade Canção Nova, acompanhando a minha história. Fui em Aracaju, passei uma semana para entender qual era o perigo, a profundidade, o diagnóstico deste câncer. Fizemos juntos algumas sessões de radioterapia. Eram 60 sessões de radioterapia para tentar diminuir, porque já não era mais possível operar. O câncer aparentemente estava controlado. Em 2009, em junho de 2009, o câncer voltou com toda a força e tomou 85% dos ossos de Painho. Painho sentia dores que nem morfina e nem um medicamento 100 vezes mais forte que morfina conseguia sarar a dor dele, aliviar a dor dele. Painho não reclamava. Painho não murmurava. Painho dizia assim: eu sei porque eu estou aqui. Louvado seja Deus. É para minha conversão. Painho se confessou. Painho recebeu a unção dos enfermos. Painho recebeu o sacerdote várias vezes. Recebeu Jesus em seu coração várias vezes. Um homem. Aí vem São Paulo de novo na sua extrema sabedoria da cruz. O meu corpo desfalece, mas a minha alma se faz nova. Eu contemplava esse retrato em Painho. Painho ficou desfigurado. Um homem forte, negro, queimado do sol, valente. A mão de Painho, meu Deus do céu, eu acho que era... Eu tenho meio que mão e pé dele, mas eram as 3 da minha.
grossa, grande, pé também. Homem forte, mas tinha um coração doce. Ele não tinha sido amado tanto como nós temos acesso. Ele não teve tanto acesso. Hoje nós estamos tendo acesso. Você em casa, pai, mãe. Você em casa, a gente que está aqui. São tantas pessoas incontáveis que estão em casa. Nós temos acesso ao amor. E é necessário que esse amor sare o nosso coração e sare a nossa juventude. Jovem, somos fortes, deixemos que o amor de Deus nos levante dia após dia, como ressuscitou aquele jovem filho da viúva de Naim, da mulher lá. Eu tive 18 dias com o painho. O câncer dele já estava em fase terminal. Não resolvia mais nada, nem quimioterapia, nada. O painho foi para casa e tinha uma enfermeira, um anjo de Deus. Um abraço para a Gêneva, que eu sei que minha família está assistindo e vai levar esse abraço para ela. Enfermeira. Ela dedicou-se junto com a minha família a cuidar de painho. Eu saí de Natal e passei um período porque precisava daquele momento. Foi no ano de 2009, era o meu caminho de decisão. Eu precisava escolher Canção Nova para sempre na minha vida. E o Senhor me colocava num desejo profundo e em oração. Quem me acompanhou foi a Tânia. Que eu ainda precisava me debruçar mais em amor, em perdão a painho, agora numa ternura filial. E eu eu me dei esses 18 dias a cuidar de painho, a limpar cocô de painho. Desculpe eu falar isso. A cuidar de painho, dar banho em painho, em ver a miséria. Painho tinha uma escara na altura do cóccix que cabia a minha mão dentro e fedia, e ninguém tinha coragem de chegar junto com a enfermeira. E eu precisava estar junto, porque eu precisava ver, eu precisava amar painho assim, para a cura, para sarar o meu coração. E eu levantava painho para limpar, subia na cama, cuidava dele. Ele gostava de ficar cheirosinho, te dava banho, passava perfume nele. E eu dizia: painho, eu te amo, viu? E beijava um beijo, e dava um beijo, porque eu nunca tinha dito isso a painho. Painho sabia que eu havia perdoado, mas ele nunca tinha ouvido que eu amava. E eu precisava dizer, não que eu amava porque ele era o melhor pai do mundo, não. Mas porque esse amor, lá no Isaías, olha, Deus era tão capaz, que ele diz: olha, lá no Oriente eu vou buscar a tua gente. Para mim essa palavra estava se cumprindo. O amor de Deus tinha tomado a vida de painho. Minha mãe já estava no céu. O amor nosso por ela é muito grande. A nossa admiração por ela é maravilhosa. Na cidade do céu, manhã já está. Painho estava subindo para a cidade do céu por causa do amor dos filhos. E nós estávamos lá. Marcílio parou de estudar naquele período. Marcílio, aquele garoto de 19 anos na época, foi dar banho no pai. Foi cuidar, porque minha avó, minha tia e minha outra tia, Deia, não conseguiam sozinha, porque painho era pesado, osso pesa. Um homem grande virou um palito. Era puro osso e couro. Painho teve um derrame, ficou totalmente desfigurado. Mas no seu semblante havia paz. Em um domingo que nós fizemos a celebração da palavra no quarto dele, minha tia ministra da Eucaristia, e começamos a cantar o aleluia da proclamação do Evangelho. Nós fazíamos bem direitinho. Graças a Deus a minha família foi bebendo dessa espiritualidade Canção Nova. A minha avó linda, a avó Maria, que eu amo, que é mãe de painho, ela é sócia fidelíssima da Canção Nova. E ela assiste a Canção Nova e é apaixonada pela Canção Nova. 88 anos, sabe o que é que ela gosta de fazer? Ler. É o melhor hobby da minha avó, é ler. É ler e é falar de Deus para as pessoas. Nós estávamos lá e na proclamação da palavra, painho fazia com os braços doídos. Ele fazia assim, deitado na cama, ele levantava assim um pouquinho e gritava: ai, de dor. Escuta, né?
Fiquei 18 dias com ele. E ele fazia aleluia, aleluia, com a língua enrolada, aleluia, aleluia. Ele louvava. Painho, Deus te ama, o Senhor. Sei, minha filha, sei. E ele viveu aquele momento. No último dia da minha passagem, Deus visitou o Painho. Eu não aguentava mais ver aquela dor dele. Ele teve um pré-coma, quase foi 2 dias antes, mas ele passou o domingo inteiro com a gente. A enfermeira veio, aplicou de novo a sonda nele, ele voltou a reagir e nós cuidamos dele. Muita gente foi visitá-lo. Meu outro irmão, Marcelo, que estava em Aracaju, foi para o interior. Estávamos nós 3 lá. Na manhã de segunda-feira, do dia 28 de setembro de 2009, Painho amanhece muito debilitado. E mais ou menos 9h30 da manhã, eu estava rezando o texto do lado dele. Marcílio foi chorar na beira da cama, porque não aguentava mais ver Painho desse jeito. E abraçou e beijou. E viu que ele estava bastante febril. E começou as pernas a gelar, e foi subindo. Ai, Xanda, vem cá. Quando a gente chegou junto, Painho estava ficando gelado. E ele já estava sumindo a respiração. Ele tinha dado um suspiro alto. E tinha... Quando eu cheguei, que eu vi aquilo, Painho. Aí deu um murro no coração dele, ele voltou e depois foi. E aquilo ali, toda a família já estava ao redor dele. A gente viu, ele foi muito rapidamente esfriando. Eu, Marcelo, Marcílio, tia Deia, nossa mãe, nossa amiga, nossa tia, mãe, que eu amo e que ela sabe disso. Fechamos os olhos de Painho, entregando a Nossa Senhora a vida dele. Ele é um cidadão do céu. É um homem sarado. Enquanto ele vai sendo sarado, nós também, os filhos, Marcelo, Marcílio, tenho certeza que minha irmã também, nós estamos a caminho. Meus irmãos são apaixonados uns pelos outros. Estão morando juntos os dois. Eu creio que Deus pode muito mais na vida deles, porque o amor de Deus tem realizado milagres na nossa vida. Vamos ficar de pé? Porque é uma loucura, é uma verdade a nossa vida. É exigente e é maravilhosa. O sofrimento nos educa para o céu. É a nossa academia. Qual é a tua força? É a cruz de Cristo. É nessa loucura apaixonada da cruz, jovem, homem e mulher, que está a nossa força. É ali, no derramamento de um amor incondicional, que se esconde a nossa força. A nossa força é Cristo, e Cristo crucificado e Cristo ressurreto, porque essa crucificação nos faz contemplar a glória de um Deus que não parou aí. Na sua vida Deus pode mais. É preciso crer e se entregar sem medo, que o impossível Ele fará e fará mesmo. E é uma loucura tremenda. Mas vale a pena, jovem sarado nasce na cruz, nasce na academia da cruz, de aceitar o sofrimento e de perdoar quem te fez sofrer, e de aceitar a nossa condição de limitação. É verdade, somos frágeis, somos enfraquecidos, somos limitados por aquilo lá que o Vitor falou tanto, que eu não preciso repetir. Somos isso. Mas tem alguém que vem em auxílio ao nosso exercício, a nossa luta, e parece que quanto mais luta a gente se enfraquece. Bobeira, cara, fique esperto que essa fraqueza é a força de Deus. Quando você pensa que está lutando e está sozinho, aí agora que manifesta a força de Deus no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos orar nesses poucos minutos que nos resta, para que essa palavra seja fecunda.
essa palavra seja fecunda em nós. Esse amor incondicional que resgata e nos resgata não com territórios, porque o território do céu vai além da geografia espacial, disse Bento XVI. É a geografia do coração. E o jovem é esse que acredita no céu que começa dentro de nós. Põe a mão no seu coração e veja o que você precisa perdoar, o que você precisa ver nas machucaduras, aonde você ainda não é sarado e aonde precisa sarar na raiz, no profundo, lá dentro. E eu sei que tem muita gente assistindo, meu povo lá em Natal, minhas irmãs de comunidade, minhas amigas, meus irmãos lindos que estão lutando para serem sarados dia a dia. Eu os amo e amo profundamente essa missão. E nela, Senhor, quero me desgastar dia após dia. Mesmo sendo fraco, eu sei que Tu és forte. Põe a mão em si e veja a sua história. Feche os seus olhos e cante essa canção orando a Deus. É preciso o quê, meu irmão? Que Deus é capaz. Cantemos juntos. Deus é capaz. Com a mão no coração. De transformar. Creia nisso. Olha a minha vida. Ele tem transformado tanto. O impossível Ele fará. E faz. Porque és precioso aos seus olhos. Você é amado, jovem. Você é amada. Mãe, pai. Se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Creia loucamente. Deus é capaz. Ergue os seus braços e cante. Reinos por ti, abre mares para que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. De deixar de te amar. Preste atenção, olha que lindo. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a sua liberdade. Liberdade se não quer ir. Olha, mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Sua vida pode transformar, jovem. Então irás provar que Ele pode muito mais. Ergue os braços e cante. Deus é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Põe a mão no seu coração e diga: de deixar de me amar. De deixar de me amar. Viva Jesus! Viva nosso Deus! Glória a Jesus! Viva! Viva! Reinos por ti, abre mares pra que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Naquela cruz, jovem, Deus só não é capaz de deixar de me amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jovem, qual é a tua força? Qual é a tua força? Qual é a tua força? É a cruz de Cristo.
Deus abençoe vocês. Cruz de Cristo. Já coloque a mão no seu coração aí. Nós ouvimos tantas pregações esse final de semana, esse testemunho maravilhoso da Alexandra. Deus realmente Ele quer sarar o nosso coração, quer sarar a nossa vida, mas não somente para que fique em nós essa experiência. Enquanto a Alexandra ia falando, eu ia lembrando também da minha família, do meu pai que já está no céu, e com certeza você ia lembrando de várias realidades que você viveu na sua vida. E uma coisa vinha alegrando o meu coração, na minha experiência com esse Jesus que entrou na minha vida e curou, e está sarando a minha vida, é que este amor que foi recebido, que foi me doado por Deus, encontrou em mim um reflexo, que atingiu também, tem atingido a minha família e aqueles que se encontram comigo. Então a pergunta que fica para você hoje: este encontro, esta experiência com o Senhor, ela já se reflete na minha vida? As pessoas que se encontram comigo, principalmente lá em casa, lá na nossa família, na sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua faculdade, do seu colégio, elas têm experimentado este reflexo do encontro. E você também que está fazendo essa experiência hoje de ser encontrado por Deus, já se coloque nessa disposição de deixar que esse amor que te é dado de graça, ele seja refletido para as outras pessoas. Porque essa força que transforma a sua vida precisa, através de você, transformar a vida dos seus, transformar a vida daqueles que se encontram com você, seja onde for. Precisa refletir em você também. Por isso, com a mão no seu coração, peça essa graça de pegar este amor de Deus que está sendo derramado em você. Que Deus lhe dê esta capacidade, esta graça de derramar, de transbordar esse amor. Não é fácil. Você viu aí no testemunho da Alexandra, não é fácil, mas é graça, é dom. Por isso peça: Senhor, manifesta na minha vida esta graça, que o Senhor possa transbordar em mim e através de mim nas pessoas, que elas sintam essa experiência desse amor que liberta, que transforma, desse amor que rompe as cadeias, desse amor que arranca do inferno aqueles que estavam condenados ao inferno. Quantas pessoas na sua casa, quantas pessoas na sua vida precisam fazer essa experiência desse amor que arranca, que retira do inferno, que retira das garras do inimigo, que transforma, que liberta, que faz nascer novamente. Peça a Deus esta graça. Vá lembrando dessas pessoas que fazem parte da sua vida, que fazem parte do seu dia a dia, e vá pedindo a Deus essa graça. Senhor, eu quero. Diga para Deus mesmo agora: eu quero, Senhor, seja um instrumento dessa graça. Eu quero ser, Senhor Jesus, esta expressão desse amor. Talvez você tenha sido durante muito tempo na sua vida a desgraça dentro da sua casa, tenha levado murmuração, discórdia, brigas, intrigas, mas hoje o Senhor te faz esta proposta nova, de você ser um sinal da graça, um sinal da misericórdia, um sinal do amor de Deus lá na sua casa, no mesmo ambiente onde você muitas vezes foi totalmente o contrário. Peça essa graça: Senhor, eu quero. Bata no seu peito e diga: eu quero, Senhor Jesus, levar esta graça. Eu quero levar esta experiência lá para minha casa. Eu quero levar essa experiência lá para o meu trabalho, lá para a minha faculdade, lá para a minha escola. Senhor, eu quero. Dá-me esta graça, Jesus. Peça mesmo, peça com fé. É preciso que essa experiência desse amor recebido, que ela se estenda às outras pessoas que o Senhor colocar à nossa frente. Peça essa graça.
Talvez você hoje tenha querido sempre receber, fazer a experiência, mas o Senhor hoje te convida a dar, a levar, a transmitir. Neste ano, o Monsenhor Jonas nos impulsiona aqui na Canção Nova: ide e pregai o Evangelho a todos. Mas eu sinto que essa proposta não é somente para a Canção Nova, mas para todos nós. Fizemos a experiência, fomos sarados, estamos neste hospital fazendo esta experiência de sermos sarados, curados, mas nós precisamos levar esse amor às outras pessoas. Ore no Espírito agora, porque só o Espírito Santo é capaz de nos dar esta condição de sair das nossas cadeias, de sair de nós mesmos para ir em direção ao outro. Ore no Espírito. Alabandaria labanere cantara la mania labanda Shriura labara labanderia la lamandara labari Shriura labara labandere cantara la mandere Shriura labara labandere cantara la mania labandaria la labari Shriura labara labara la maniere cantara la mala la Shriura labara labandere cantara la mandara la mandere Shriura la bandara la maniere cantara la Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor esclareceu tudo para mim. Não é somente receber, é preciso dar. E essa é a proposta que eu faço para mim mesmo hoje: ir em direção ao outro, principalmente a daqueles que estão mais próximos de mim. Obrigado, Jesus. E agora cante: Deus é capaz de trocar reinos por mim, por você. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. CançãoNovaPlay.com. Assine já!